Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute assuntos relacionados ao universo do direito. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, convido você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho se você puder e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. No tema de hoje nós vamos falar sobre uma situação envolvendo base de cálculo do ITCMD para imóveis rurais. Roda a vinheta, João. Bem pessoal, como nós antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai tratar de um aspecto bem específico relacionado ao ITCMD e a sua base de cálculo para fim de pagamento de imóveis rurais. Eu vou explicar certinho o que é isso, mas antes da gente falar do tema propriamente dito, vale a pena a gente resgatar um pouquinho o que é o ITCMD e também falar um pouquinho sobre essa questão da base de cálculo. O ITCMD é um imposto muito importante que é de competência dos estados, que incide em duas bases muito específicas. A primeira envolvendo causa-mortes e a segunda envolvendo doações. Então é o famoso fato, de que as pessoas brincam falando que até para morrer paga imposto. É exatamente esse imposto que nós estamos falando. Então quando a pessoa falece e deixa algum bem, os herdeiros, quando vão adquirir esses bens, em decorrência do falecimento do seu ente querido, têm que pagar esse imposto para poder regularizar essa questão e automaticamente esse patrimônio entrar no patrimônio do herdeiro. Então, quando falece a pessoa, os herdeiros vão lá, pagam o ITCMD, realizam o famoso inventário e aí eles conseguem receber esse patrimônio deixado pelo falecido. Ou então acontece uma segunda hipótese, quando alguém quer doar algum patrimônio para outra pessoa. Então nessa situação, aquele que está doando, para que a pessoa possa receber esse patrimônio, também tem que realizar o pagamento do ITCMD. Aqui em São Paulo a base dele é 4%, e aí vem a grande discussão. 4% incidente sobre o quê? E essa é a grande discussão. Então quando a gente fala na alíquota de 4%, a gente vai multiplicar por uma base de cálculo, que é exatamente essa grande discussão que nós vamos agora enfrentar. Então, só para vocês poderem entender bem, a lei que regulamenta o imposto causa-mortes e doação aqui em São Paulo é do ano 2000. Essa legislação ela trata sobre todos os aspectos relacionados ao ITCMD, relacionado a contribuinte, relacionado a patrimônio, relacionado à base de cálculo, alíquota, todos os aspectos relacionados a esse imposto específico aqui em São Paulo. O grande ponto é que um decreto que foi feito aqui no estado de São Paulo, ele alterou a lógica da base de cálculo que até então vigia na lei de 2000. Então esse decreto, só para vocês poderem entender melhor, ele passou a considerar que a base de cálculo não seria para fins de imóvel rural, não seria mais aquilo que o contribuinte declara no ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e sim passaria a ser um índice que é elaborado por um instituto que analisa essas questões agrárias, que é o IEA. Então, a partir de agora, para você poder fazer a doação ou para você ter um imóvel recebido via causa-mortes, para que você pague o ITCMD, vai haver incidência sobre o valor que esse instituto agrário determina para fins de base de cálculo. Então vamos imaginar que você declara que o seu imóvel rural vale 500 mil. Esse instituto fala que ele vale 1 milhão. Então, na hora de você pagar o ITCMD, o que vai valer é a base 1 milhão e não mais 500 mil. Então isso gerou uma grande discussão, uma grande briga aí, nos últimos anos aqui no estado de São Paulo. E o judiciário bandeirante é muito tranquilo no sentido de que esse decreto ele tem vício de inconstitucionalidade. Primeiro porque ele vai de encontro ao que a lei determina, que seria a base de cálculo com base no ITR. E segundo porque ele, de certa maneira, se utiliza de um índice que não é efetivamente o que reflete a realidade do valor do imóvel. Então é meio como se fosse uma base de cálculo maquiada. Então, por esses motivos, o nosso judiciário aqui no estado de São Paulo entende pela inconstitucionalidade desse decreto e automaticamente concede para os contribuintes, muitas vezes por meio de mandado de segurança, ordem para que os contribuintes paguem o ITCMD com base no valor do ITR. Então é importante que todos fiquem
atentos a essa questão, principalmente porque a região oeste, aqui onde nós estamos, tem uma questão agrária muito forte, então por isso ficar atentos para que a gente não pague o ITCMD num valor a maior. Então, se você está passando por uma situação como essa, ou conhece alguém, peça para que ele procure um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança e verifique se de fato está sendo pago o ITCMD no valor correto. Senão, você pode buscar os seus direitos perante o judiciário para que não haja esse alargamento indevido da base de cálculo. Então, esse foi o tema de hoje. A gente continua à disposição e nos vemos nos próximos vídeos.